Irmãos, a paz do Senhor, feliz pela vida de cada um de vocês, por estarem na escola bíblica dominical. Nada dá mais alegria um pastor de ver, um pastor reformado, um pastor que zela pela palavra, do que ver a igreja na escola bíblica dominical, porque isso traz crescimento. Eu sei que algumas pessoas desejaria estar aqui, mas não estão pelo problema da pandemia, por ser do grupo de risco, porque tem criança em casa e não tem com quem deixar, né, Benita? Então, pois é, né? Graças a Deus por verdejante. Então, e aí a gente realmente entende, porém tem aqueles que infelizmente já não são de vir nos domingos pela manhã, e aí deixa de crescer, deixa de desenvolver, e a gente fica triste por isso, mas eu me alegro pela sua vida, por você que está aqui, e por você que não pode estar, mas está acompanhando aí através da live, né? Ontem fazendo uma visita à irmã Aparecida Veras, a gente lembrando e agradecendo a Deus pelo advento da internet, porque nessa pandemia, se a gente não tivesse a internet, como seria? Seria bem mais difícil atravessar por ela, porque através da internet a gente prega a palavra, tem acesso aos irmãos, entendeu? Então é bênção, irmãos, para as nossas vidas, né? Eu me lembro que eu colocava uma frase: se veio para adorar, desligue seu celular, né? Hoje essa coisa está desatualizada, né? Tem pessoas que hoje o celular ele é utilizado com a própria Bíblia e uma série de outras coisas. Então esse é o processo de mundo, irmãos, que vai realmente se renovando sempre com novas coisas, e a igreja precisa estar atualizada em relação a isso. Embora eu sempre oriento os irmãos, não troque a sua Bíblia pela Bíblia do celular. Não faça isso, não. Tem coisa melhor do que isso aqui, não. Tá certo? Mas se não houver condição, aí você não pode rejeitar também o celular. Mas eu estou dizendo, não deixe. Isso aqui é melhor. Entendeu? É muito melhor. Bem, queridos, hoje nós vamos fazer encerramento, mas dentro da escola bíblica a gente vai tomar a profissão de fé de dois irmãos queridos, né? Já tem bastante tempo que eles se converteram, depois da sua conversão não houve batismo, mas foi antes de ter o tempo determinado, e aí foi passando, né, Charlie? Então, está quase um ano já que Charles se converteu. João Pedro, se não tiver um ano também, está chegando a isso, né? Mas hoje chegou o dia. Essa semana, minha esposa, o diácono Davi, disse: olha, você precisa batizar esses irmãos aqui, Charles e tudo, porque eles já estão há muito tempo aí. E eu disse: pronto, eu vou batizar domingo, né? Então, domingo se prepara que a gente batiza todo mundo. Então, esses irmãos são os que estão aptos. Tem muitos irmãos para ser batizados, mas eles ainda tem umas dificuldades, umas pendências na questão da área afetiva, né? Não se regularizaram civilmente, e aí, como norma, a gente não batiza aquelas pessoas que estão vivendo maritalmente, que precisa se regularizar, né, dentro da lei. Por isso, alguns aqui que poderiam ser batizados não estarão sendo, até que regularize esta situação. É uma breve explicação. Eu quero, nesse momento, convidar a irmã Benita, que é a secretária, a segunda secretária, para fazer uma ata, né, de batismo, né, da profissão de fé desses irmãos. Eu não sei, parece que ela deu uma saidinha aí, né, se a irmã Margarida vai orientar ela ali, e ela vai fazer, né. E eu quero convidar o irmão Charles e o irmão João Pedro para ficar aqui no banco da frente. E desde já eu quero saber deles quem quer ser o primeiro, né? Né? Quem quer ser o primeiro, né? Não vale tirar no para o ímpar, não. É decisão, ok? Então,
Só pedir aqui a irmão Sandro, coloque esse microfone aqui do pedestral, para que eles não usem o mesmo microfone que eu, sim. Ok? E quando eu chamar, traga. Os irmãos devem trazer sua Bíblia, viu? Oi. Sim, faça uma mesmo, isso. Então, irmãos, nós declaramos assim aberto uma sessão extraordinária para tomar a profissão de fé dos irmãos. A profissão de fé é um testemunho que os candidatos ao batismo dão, ok? É uma norma da igreja, não há, como é que diz, uma exigência bíblica quanto a isso, mas nós o fazemos por questão de ordem de organização. Quando não há possibilidade de fazer, também não está errado, ok? Porque que a Bíblia não ordena, ok? Hoje as igrejas passam 3, 6 meses a 1 ano para fazer um batismo, mas na época de Jesus o batismo era feito de forma imediata. Por quê? Porque as pessoas elas já estavam tão acostumadas com a questão de batismo como rito de iniciação numa religião, numa seita e tal, que quando elas iam batizar, elas já sabiam que estavam tomando uma posição e declarando através do batismo para aquelas pessoas que agora ela fazia parte agora daquela comunidade, daquela religião, daquela seita, que ela tinha assumido um compromisso público, ok? Então era natural. E quando as pessoas então eram chamadas a se arrepender e a ser batizada, quando elas assumiam a posição, logo elas eram batizadas porque elas eram conscientes da posição que elas estavam tomando. Por isso o batismo era imediato. Depois de algum tempo, de anos, as igrejas elas resolveram esperar mais um tempo para discipular aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem tomar a consciência da decisão, porque às vezes pela pregação a decisão é tomada movida de uma emoção, e aí as pessoas terminam, aquela que é movida pela emoção, é como aquela semente que caiu entre as pedras, não tem raiz, e por não ter raiz profunda, ela termina saindo do caminho, ok? Então as igrejas resolveram dar mais esse tempo, mas tem igrejas que faz o batismo imediato, elas também não estão erradas, entendeu? Só quero que vocês entendam biblicamente que se a gente batizar imediato não está errado, se esperar mais um tempo também não está errado, ok? A gente precisa só entender isso de forma bíblica para não criar confusão na mente das pessoas que naturalmente vai questionar, não, por que isso, por que não isso, por que dessa forma, por que não dessa forma, ok? É só isso para que vocês possam entender, ok? Quero ler um texto da palavra de Deus rapidamente, depois de ler, aí eu vou estar convidando o João Vitor para dar o seu testemunho, e depois do testemunho, aí a gente vai fazer algumas perguntas que não são reprovativas, é apenas para uma confirmação ali do seu conhecimento, da sua convicção em relação à fé, ok? Diz o texto lá em Mateus 28, 20. Eu quero ler esse texto, do 18 ao 20, que é um texto conhecido como a Grande Comissão. Mateus 28, do 18 ao 20, diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Esta é a palavra de Jesus antes de subir ao céu, e aqui ele traz
uma revelação e também uma ordenança. A revelação é que, a partir do momento que ele ressuscitou, ele venceu o inferno, o pecado, o diabo, as trevas, e ao ressuscitar ele recebeu toda a autoridade dada por Deus pela conquista ali da cruz do Calvário, né? Em segundo lugar, nós vemos que Jesus aqui ele dá uma ordem: fazer discípulo, certo? De todas as nações. Fala da evangelização, fala também do ensino da palavra, para que essas pessoas que se converteram viessem a aprender como viver a nova vida, né? Discipular, tornar semelhante ao seu mestre, que é Jesus Cristo, pelo ensino de Jesus, né? Essa é a ordem dele. E a outra revelação aqui é que Jesus garante a sua presença na vida do discípulo, do discipulador, na vida daqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador, né? A ordem de fazer discípulo e de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que hoje nós iremos fazer mais uma vez como igreja do Senhor, ok? Por isso nós estamos aqui para tomar aqui a profissão de fé dos irmãos. Irmão João Pedro vai estar aqui e ele vai saudar os irmãos, vai dizer quem foi seu discipulador, ok? E vai dar assim o seu testemunho. Fique à vontade, querido. Oi. Veja ali, Charles, por favor. Tá ligado, não? Bate aí, João Vitor. Veja aí qual é o canal. Pode falar. Isso, muito bem. Fique à vontade. Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho um testemunho meu muito grande, mas eu vou abreviar aqui. Se eu for contar, a gente não sai daqui hoje. E eu queria contar acerca de quando eu entreguei a minha vida a Jesus. O meu caminho, minha vida no mundo já não fazia sentido. Já tinha perdido o prazer de estar no mundo, pois sabia que já tinha chegado o estágio final. E eu se encontrava sem uma luz no fim de um túnel. E minha mãe, ela só é congregante aqui nessa igreja, ela ainda vai se batizar para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela trazia a palavra de Jesus para dentro de minha casa. Meus irmãos também, já convertidos, e já desceram as águas também, trouxeram a palavra do Senhor Jesus para dentro de minha casa, e só faltava eu, lá como filho. E eu era um filho rebelde, que não respeitava os meus pais, e andava todo torto. Minha mãe me chamava, me convidava para ir para a congregação na Coab, que eu sou de lá. Eu dizia, e eu ficava em casa, às vezes bebendo, ela dizia, vamos, meu filho, para a igreja? Eu disse, não, vai indo, que eu estou chegando. Ela disse, tá bom. Ela dizia, pronto, eu vou estar orando, você vai chegar um dia. E chegou o grande dia. Quando eu estava passando pelo momento mais dificultoso de minha vida, o meu discipulador, o irmão Mário, ele pegou, eu não era de costumado visitar, eu ia uma hora ou outra na congregação da Coab, uma vez perdida. Aí eu estava passando por um momento difícil, doido para conversar com a mãe. Aí eu disse, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Ela disse, tá certo, mas antes eu tenho que dizer uma coisa a você. Aí eu disse, diga, mãe. Ela disse, o irmão Mário disse desse jeito, diga a João Pedro que a caminhada vai ser difícil, mas não desista não. Aí eu fiquei se perguntando, rapaz, quem é que está contando minha vida, amado? Quem é que está contando a minha vida, amado? Mas eu, com minha inocência ainda, minha imaturidade ainda no mundo, eu sabia que existia um Deus, um Jesus glorioso, que podia não revelar a minha vida, mas o que eu estava passando naquele momento, para Mário mandar uma palavra de Deus para mim. Isso ali eu já me senti confortado daquela parte. Eu disse, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus dentro do meu quarto. E foi numa quarta-feira, eu fui para a congregação, disposto a entregar minha vida a Jesus, e Deus tocou no meu coração, disse, quando chegar lá, você procura o irmão Mário, que ele é a primeira pessoa que tem que saber, após sua mãe, que você vai entregar a sua vida a Jesus. Que ele sempre me tratou bem, sempre gostou de pregar a palavra para mim. Aí eu cheguei lá, aí chegou só a esposa dele primeiro, eu disse, mas rapaz, hoje só vai vir a Alexandra, cadê o irmão Mário? Aí eu fui beber água, quando cheguei lá, eu disse, Alexandra, cadê Mário? Ela disse, ele está vindo, ficou tomando banho. Eu disse, oxe, ele não vai vir, não. Eu não vou se converter hoje, não, Senhor. Aí
Quando tocou os louvores, tudinho, aí o irmão Mário chegou. Aí eu disse a meu irmão, Givaldo, quando o Mário chegar, diga aí que eu quero conversar com ele. Aí eu acho que ele achava que eu queria contar alguma situação da minha vida para pedir algum conselho. Ele não esperava que eu ia entregar a minha vida a Jesus naquele dia. Aí ele chegou e disse, ei, varão, vamos ali conversar, bora. Chegou lá, eu fiz essa pergunta na minha inocência. Eu disse, irmão, hoje é dia de aceitar Jesus. Ele disse, todo dia é dia de aceitar Jesus. Eu disse, pois eu quero hoje aceitar Jesus. Ele disse, pois então você senta ali no banco e espere. No final do culto eu vou dizer ao irmão Cristiano e ele vai fazer o apelo e você levanta a mão. Eu disse, está certo. Quando eu chegava na igreja, eu do mundo, não tinha uma coisa, tem que ser sincero, era chato você vir para a igreja, quando você é do mundo, você acha chata a palavra de Deus. Você diz, esse culto não termina não, esse culto está demorando a passar. Mas nesse dia também demorou o culto a passar, porque eu também estava ansioso para entregar minha vida ao Salvador. Mas hoje os cultos é rápido, eu queria ficar mais na casa do Senhor, porque isso traz um prazer para mim. Aí nesse dia eu fiquei lá ansioso e o culto rolava. Eu digo, não vai chegar a hora não. Quando o irmão Cristiano começou a fazer o apelo, eu já estava de mão levantada já. E entreguei minha vida a Jesus. Mas nessa caminhada, eu pensei que, porque acerca também de minha mãe não ter experiência e outras pessoas que se envolviam comigo, eu ainda não tinha acesso também às pregações de como era viver o Evangelho. Eu achava que viver o Evangelho era viver uma bonança de vida. Aí eu peguei dificuldades. As dificuldades apareceram. Meu pai, ele sofreu 2 AVC e um início de infarto, foi parar dentro da minha casa de novo, e eu cuidando dele. Meu pai, só nesse meio termo, ele parou dentro do pronto-socorro 4 vezes. Eu digo, mãe, de vez de estar melhorando, está piorando o negócio. Para aceitar Jesus, eu não pedi a opinião de ninguém. Eu estava convicto que eu ia me entregar de corpo e alma. Para sair da igreja, eu chamei mãe e meu irmão e disse, eu pretendo sair, porque não está dando para mim. Aí eles disseram, João Pedro, não faz isso com tua vida. Eu disse, eu vou, mãe, mas eu vou voltar. E o Senhor falou comigo numa passagem, mãe disse, abra a Bíblia, João Pedro, Deus vai falar contigo. Um dia que eu estava muito agoniado. E ele falou comigo acerca da passagem de que Jacó ia descer para a terra do Egito para ver o seu filho José. Lá na palavra do Senhor Jesus, tem assim, na palavra do Velho Testamento, que Jacó ia lá ver o seu filho que tinha desaparecido, dado como morto. E ele ia fazer Jacó tornar para Israel. Mas ele ia tornar morto, que José ia fechar os seus olhos. Mas Deus queria falar comigo, nesse dia, que eu ia tornar para o mundo, porque o Egito, para o povo de Deus, é o mundo. É uma terra de sofrimento. E Deus falou comigo assim, João Pedro, tu vai tornar para o mundo, mas eu vou estar contigo. Eu não vou poder habitar em teu corpo, porque tu vai se sujar ao máximo. Mas não se preocupa, porque eu fazer e tornará subir para Jerusalém, para a Terra Santa. E nisso eu fui. Quando cheguei no mundo, não tinha mais prazer em nada, como eu já disse. Eu só fui de teimoso. Mas pelas dificuldades, por não conhecer ainda, e eu traçava um plano, eu disse, eu tenho que voltar, essa terra não é mais minha. Eu entreguei minha vida ao Salvador. Aí eu traçava o plano, na semana, chegava no final de semana, quebrava o plano. Agora minha mãe, ela pegou um dia, disse uma coisa que foi dolorosa, mas para eu tomar uma atitude. Ela disse, João Pedro, tu quer ser de Deus na semana e do Satanás no final de semana? Aí eu disse, para quem aceita e entrega a sua vida a Jesus, isso não é brincadeira. Eu botei a mão na consciência e na semana do carnaval, disse, essa semana que eu se organizo, eu não vou pisar o pé nesse trio, de jeito nenhum. Porque se eu quiser voltar para Jesus, eu não posso sujar o nome dele, mas eu envergonhei o nome dele, por minhas atitudes. Isso me doía muito. As pessoas diziam que eu era cu de cana quando você está aí no mundo. E eu, sendo uma pessoa da igreja, isso estava me doendo muito, porque eu estava envergonhando o nome de Jesus, estava envergonhando a denominação que eu estava andando. Se as pessoas tivessem consciência disso, não brincavam com o nome dele, porque ele é poderoso. Ele cuida de nós tão de um jeito que é surpreendente. Aí eu tracei o plano, eu disse, eu vou voltar. Não voltei diretamente para dentro da congregação da Coab. A menina me convidou, fui em outra denominação. Eu não saí com... Mãe, se leva a Bíblia, eu com vergonha, disse, não, vou sair com a Bíblia não, senão vão me julgar. Saí, fui para a congregação, estive lá. Foi um prazer tão grande voltar para os braços do Senhor Jesus. E nisso já está em 8 meses já que eu voltei para os braços do Senhor Jesus da caminhada. E vai fazer 1 ano de convertido.
no dia 30 de outubro. E foi muito bom. É muito bom estar vivendo com Cristo hoje. É uma decisão convicta que eu tenho. Porque a gente, quando entrega a vida verdadeiramente, Ele cuida. E Ele é como se Ele quebrasse o nosso livre-arbítrio. Porque a gente entrega de corpo e alma e diz, essa vida não me pertence mais, esse corpo não me pertence. E pertence a Ti. E Ele começa a guiar nós por veredas de justiça pelo caminho estreito. A porta larga não faz mais parte da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E bênção, irmãos. A gente fica feliz com os testemunhos nas profissões de fé. João Pedro, você tem certeza da sua salvação? Sim. Por que você tem essa certeza? Porque o meu Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim naquela cruz, Ele fez o maior gesto de amor que não um ser humano, mas uma pessoa da qualidade dele podia demonstrar. Porque ninguém nessa terra vai fazer um gesto de amor como Jesus fez por nós, se entregar naquela cruz. Glória a Deus. Quem é Jesus, biblicamente falando? Jesus, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ok. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Ok. E existem dois tipos de igreja, biblicamente falando. A igreja foi instituída pelo Senhor. Quais são esses dois tipos que a Bíblia apresenta? A universal e a local. Então, a igreja universal é a igreja de Jesus em todos os lugares e em todos os tempos. E a local, essa aqui, uma denominação, uma igreja que faz parte de uma denominação, aonde os crentes se reúnem para cultuar a Deus, para ser edificado, para crescer e também para desenvolver o reino de Deus através dela, né? Um dos sinônimos é o corpo de Cristo, porque como corpo a igreja é um organismo vivo. Me fale do homem. Quem é o homem? A imagem e semelhança de Deus. Que foi formada a imagem e a semelhança de Deus, né? O que é o céu? O céu é um lugar onde todos nós vamos morar e a quem a gente pregar o evangelho vai morar junto conosco e é um estado também. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Irmão Charles, sua vez. Amém, queridos. Irmão Charles, quem foi que lhe discipulou, irmão Charles? Graça e paz, irmãos. Quem me discipulou? Sim. Já foi o senhor. Você passou Pastor Rubens Silva. Tá bom. E Euda também. E a irmã Euda, ali ele tem uma professora em casa, né? Já começou a chamar a Euda de tia e a Euda não gostou. Ela não gostou não, vou chamar ela de tia. Vamos lá. Irmão Charles, dê o seu testemunho. Amém. Resumindo, né, pastor? Fazer como João Pedro, né? Mas um dia vai ter, né, a oportunidade de falar mais. Bom, minha gente, durante 44 anos da minha vida, não vou dizer os 44 todos, né, porque tem o tempo de criança, mas, enfim, a idade adulta, eu vivi uma vida completamente alheia a Deus. Eu dizia que cria em Deus, quando as pessoas perguntavam, porque quem realmente não crê em Deus como um crente diz que crê. Pouquíssimas as pessoas que admitem não crer, né? E essas às vezes nem sabem que creem tanto às vezes quanto outros. Só dizem para não ter envolvimento com Deus. Se você vê alguém dizendo que não quer nada com Deus, é porque ele está querendo fugir, mas ele quer. Então, nesse período, eu andei com a vida totalmente avessa ao que o Evangelho diz que é para ser, né? O Evangelho nos ensina. Muito tempo de bebediz, muito tempo de... perdido.
Muito tempo perdido. A pessoa que mais sofreu com esse meu tempo perdido foi minha esposa. Eu não. Eu estava bem. Eu estava fazendo tudo que a carne dizia, faça. Tudo que o mundo dizia, faça, eu fazia. Eu me considerava um bom pai. Materialmente falando. Presencialmente falando. Em alguns momentos. Na maior parte, não. Eu me considerava um esposo, materialmente falando. Mas na presença e em todo o tempo, nunca. A não ser depois que eu conheci Jesus. Isso dói, irmão. E é bom que doa. Porque se a gente não sentir essa dor, a gente volta para ela. Sem sentir essa dor. O Espírito Santo, ele mexe com a gente com as coisas menores. Graças a Deus. Quando você desagrada um irmão, como já aconteceu comigo, depois o Espírito Santo disse, que bobagem. Você está parecendo um menino. Apesar de 1 ano na fé, eu entendo que tudo que eu já aprendi, que tudo que eu já vi do pastor, dos outros irmãos, aquele tipo de atitude que era para eu ter, era atitude de menino na fé. Mas o Espírito Santo também ele lhe dá força para pedir perdão, pedir desculpa. Pedir perdão à minha esposa por tudo que eu causei de mal para ela. Pedir perdão aos meus filhos, porque eles nem, pelo que eles nem sabem que eu fiz, e eu fiz. Era muito bom viver com um bom emprego, tendo dinheiro para gastar naquelas coisas que dava prazer, e de alguma forma deixar a família tranquila, financeiramente, como eu falava, confortavelmente, mas longe de Cristo. Isso aí, quando a gente olha para trás, vê que foi muito tempo perdido. E eu muito feliz, porque um dia, ali na porta, vindo aos cultos, e o irmão João Pedro disse muito bem, aquelas 2 horas aqui que realmente são um culto, parece 4, 5. E a gente estava numa crise muito grande, e aí eu disse, pelo amor de Deus, eu não posso perder vocês, e ela disse, está certo. Se você quer continuar com o nosso casamento, você vai com a gente para o culto. E enquanto eu não dei a resposta de que via, e era para ser todo domingo, e não podia falhar, mas eu disse, mas eu quero, então se o preço é passar 2 horas num banco de igreja, ouvindo blá 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 dos crentes, eu vou. Eu passo 2 horas assistindo um jogo de futebol, que não dá nada, né? E realmente, quando eu chegava aqui, eu ficava pensando, só são 2 horas, é um tempo de um jogo de futebol, no instante passa. O coração endurecia, o pastor falava aqui, qualquer outro pregador falava aqui, eu olhava para os irmãos, ficava aqui por dentro, mangando, né, da fé do povo, e você, quando não é crente, você adora mangar de crente. Às vezes eu vinha deixar eu deixava ela e ficava esperando lá naquela pracinha, e ela parava ali e ficava conversando com os crentes, e eu lá do outro lado, meu Deus, essa mulher não para de falar com os crentes. E hoje eu estou assim, pior, né? Às vezes da meia-noite eu estou conversando com os crentes nas calçadas. E o irmão Durval, Jesus me pegou. E o irmão Durval falou comigo para fazer um culto lá em casa. Culto do Ministério Masculino, que é uma benção. E, ora, vi para a igreja, eu já estava aceitando vir normal, mesmo passando aquelas 2 horas. Ué, qual o problema dos homens ir lá para casa cultuar a Deus? Eu quero aquela galega, eu não vai ser isso que vai impedir, não. Tá certo, meu irmão, pode marcar o dia. Marcou. Aí fomos, o primeiro culto, o pastor foi lá também, né, pastor?
foi uma bênção, os irmãos lá, tudo, e eu vendo aquela coisa linda, aquela harmonia entre os irmãos. E o irmão Júlio disse, está convidado para os próximos, toda terça-feira, é num lugar diferente, às vezes é na congregação, às vezes na casa do irmão. Irmão, aí você vai? Eu digo, vou. Aí eu não acreditava que eu ia não, mas graças a Deus. Daquele dia, então, diante, eu acho que só perdi 1 ou 2 cultos. Não é mérito nenhum você, né, você tá congregando junto com os seus irmãos, mas a gente sabe o que é que acontece no dia a dia para que a gente não vá para um culto. Estava contando para o pastor ali dentro que eu sou muito apegado à questão de horário. Eu fico doente quando eu perco horário. E eu dizendo assim, o inimigo ele joga as situações e eu não queria chegar atrasado hoje. E aconteceu situações e lá vai eu perder aqui mas enfim, a paz. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Dia 27 de outubro faz 1 ano que eu sou convertido. Graças a Deus, graças ao joelho daquela mulher ali que ela passou 14 anos, é isso? Acontece? Orando, mas o Senhor escuta. E graças a Deus, Ele escutou essa oração, não só dela, como eu sei que de muita gente aqui dessa igreja, das pessoas lá do Divino, que foi onde ela começou a congregar quando a gente voltou para Salgueiro. E eu estou muito feliz onde eu estou. E eu peço a Deus todos os dias para me dar força, para servir a Ele, porque da escravidão eu já saí. Então, irmãos, é isso. Eu pensei que não ia falar muito, mas já falei. Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção, irmãos. O Amém. Charlie, depois que passou a frequentar o culto dos homens, foi na festa dos homens que ele tomou a decisão. Né? Tem isso. Desculpa, pastor, desculpa. O irmão falou que, né, já ficou até certamente combinado para Cristiano chamar, né, tá, fazer o apelo. No dia que eu me converti, o pastor não fez apelo nenhum, e eu aperreado, chorando aqui. O Juan estava nesse banco, onde está sentado João Pedro, e eu estava com a câmera um pouco mais atrás, chorando, parecia que o Espírito Santo entrou e disse assim, você é meu, não solto. Aí eu disse, irmão Durval, ele não vai fazer o apelo não. Aí irmão Durval, pastor, o homem quer tomar decisão. Glória a Deus. Pois é, irmãos, né? Eu, Charlie, Chorou, por muito tempo frequentando o culto dos homens, e a gente não tem muito costume de fazer apelo pela manhã, até na festa às vezes. E aí ele já estava trabalhando na igreja, fazendo as filmagens da igreja, mesmo sem ser convertido, né? Da festa. E aí Jesus pegou ele ali e disse, é hoje. A irmã Euda não estava aqui, estava viajando, né? E só soube a notícia lá. Então a gente imagina a alegria do Senhor na vida da irmã, dos filhos, né? O Juan chega vibrava aqui, né? Graças a Deus. Amém. Então, vamos para as perguntas. Então, Charles, você crê que é salvo? Amém, creio sim. Por que você crê que é salvo? Eu creio porque eu creio em Jesus e Ele derramou o sangue, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Qual é o meio da salvação? É crer em Jesus, né? Obedecer a tudo que Ele deixou escrito para a gente. É a fé, né? A fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício. O que é que o pecador ele deve fazer para ser salvo? Ele deve crer em Jesus, ele deve se arrepender, confessar, se arrepender dos seus pecados, mudar. Conversão é justamente isso, né? Mudar totalmente de direção que você vinha fazendo. O que é o arrependimento? O arrependimento não pode ser confundido com o sentimento esqueci até a palavra, né? Mas de remorso. Isso. O arrependimento é você deixar de praticar algo que não é agradável para Deus. Certo. A mudar, né, o pensamento em relação a Deus. E na realidade é uma tristeza. Né? Falando com o João Pedro, estava falando, arrependimento, a gente se entristece quando a gente faz algo que não agrada a Deus, e aí a gente muda realmente por causa
do arrependimento, que é o Espírito Santo que opera na nossa vida. Amém. Ok? Qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo, e a função dele é justamente nos convencer do pecado, né? Além de nos orientar também na leitura da palavra de Deus, enfim, e fazer com que a gente tenha discernimento do que é certo e que é errado para Deus. Ok. Foi a missão de Jesus ao vir ao mundo? Foi salvar todos os pecadores, né? E dar esperança para todos aqueles que ainda não conhecem a sua palavra. Amém. Amém. Ok, Charles. Deus abençoe. Obrigado aí. Ficou difícil. Pode sentar. Então, queridos, nós vimos aí a profissão de fé dos irmãos, né? E eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Pedi Cristiano para levar eles ali à parte, de lado, para a gente ter uma conversa aqui com os irmãos. Vocês vão acompanhar Cristiano. E rapidinho, em breve vocês voltam. E depois a gente vai convidar a irmã Euda para fazer a oração, né? Agradecendo por esse momento. Isso a gente faz pelo fato de que a igreja ela é soberana. Quando a pessoa se batiza, ela já passa a ter a liberdade de se tornar membro, vai ser recebida como membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, ela zela pela sua igreja local, ela assume o compromisso de orar pela igreja, de orar com a igreja, de participar e frequentar os cultos da sua igreja, de frequentar a ceia, né, de levar a palavra de Deus, de oferecer seus dons e talentos para a edificação dos santos por meio da comunidade que é a igreja. Então, são essas as responsabilidade de um membro do corpo de Cristo que faz parte da igreja local, né? Além de orar e de se comprometer com o sustento da igreja e o avanço do reino de Deus. Por isso, a gente conversa com a igreja dessa forma, né? O irmão Cristiano pode trazer os irmãos e nós queremos convidá-los aos irmãos agora para ficar de pé. Irmã Euda vai fazer uma oração e após essa oração a gente vai direto para a casa do irmão Vinícius, onde tem uma piscina, e a gente vai realizar o batismo no nome de Jesus. Amém? A irmã vai pode orar daqui mesmo. Cadê isso? Vamos ver aí. Nós estamos aqui com esse cuidado em relação a pode vir, viu? Já? Ok. Qual é que a irmã acha melhor? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu sei que o tempo está corrido, mas eu não tinha como fazer uma oração sem antes agradecer à igreja por esse momento que eu estou vivendo, né? De estar aqui, né, no dia do batismo, né, de Charles, para a glória de Deus. E eu quero agradecer muito a cada um dos irmãos. A você que eu cheguei mais perto e pedi, foram muitos, porque a gente pede aqui na frente a igreja toda, mas sempre tem aqueles irmãos que você confia que ele vai orar. Você confia. E eu chegava mais perto e dizia, ore pelo meu marido, porque eu não tenho marido para o inferno. E foram muitos de vocês. Você sabe, você lembra, aquele que eu cheguei mais perto e disse, ore pela vida do meu marido. E eu pedi a você, porque eu confiei na sua oração. Eu confiei que você ia orar junto comigo, que nós íamos ser um com Cristo. E é por isso que eu estou hoje aqui, para louvar a Deus pela sua vida.
e para dizer para você que tem orado por uma causa, não desista, porque a minha oração não é diferente da sua. O Deus que eu sirvo não é diferente do seu. Não importa quantos anos você tem orado, eu orei 14 anos. E eu levantei muitas mulheres e muitos homens de oração para me ajudar. Porque houve alguns momentos que eu não queria mais, que eu não tinha mais força. Que eu cheguei no meu limite, eu disse, Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu não aguento pelejar por uma pessoa que não quer nada contigo. Eu cansei, Jesus, eu não quero mais. E aí, quando a minha força era pouca ou quase nada, Deus levantou homens e mulheres de Deus para me ajudar, para orar comigo, para me aconselhar, para me mostrar que eu precisava continuar. Porque muitas vezes, quando a gente está muito perto de receber a bênção, o diabo coloca dúvida, coloca desânimo. E eu sei que não é diferente na sua vida. Você que tem passado por uma luta, amados, eu quero dizer para você, nesta manhã, não desista. Você pode ser fraco, mas o teu Deus é forte. O teu Deus é forte, o teu Deus peleja contigo. O teu Deus vai contigo, ele diz na palavra que é ele que vai adiante preparando todo o caminho. E ele vai trabalhando em situações. Não tenha medo, tenha fé. Não desanime. Não olhe para situações. Amados, não importa que as pessoas estejam desistindo. Não importa que as pessoas estejam parando. Você não é a multidão, você é um com Deus. Não desista. Segure firme. Confie naquilo que Deus está fazendo. Você pode estar dizendo, irmão, você não sabe pelo que eu estou passando. Muitos de vocês também não sabiam o que eu passei. E o que eu precisei ver. E o que eu precisei enfrentar. Muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente passa, porque a gente passa ali com Cristo, não é? Só algumas pessoas, aquelas que você quer revelar e que sabem o que você está passando. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa manhã, não desanime. Olhe para Cristo. Ele é o teu amigo, Ele é o teu pai, Ele é o teu marido. Ele caminha com você e você nunca estará sozinho. E continue servindo a Deus com alegria, independente da sua dor. Muitas vezes eu chegava aqui, toda quebrada. Muitas vezes eu cheguei ali no divino, que eu ia só os cacos. Mas ali Deus me juntava, Deus me recolhia e me colocava de pé. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rubens, da irmã Margarida, que foram fundamentais para mim neste fim, desse quase desânimo que me abateu e querer desistir. Não de Cristo, mas do meu casamento. E eles foram assim fundamentais, me orientaram, me abriram os olhos. Eu louvo a Deus pela vida do irmão José Pereira, esse homem de Deus que me ajudou tanto em oração, que muitas vezes eu cheguei desanimada naquela igreja, ali no divino, e ele foi um instrumento de Deus. Quantas vezes esse homem não orou pela minha vida, chorou ali junto comigo. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão José Pereira. Você sempre foi bênção na minha vida. Eu lhe amo muito no amor de Cristo, muito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Foram muitas pessoas que eu cheguei mais perto. A irmã Benita, o irmão Cristiano, esse homem de Deus. Eu lhe amo muito, irmão Cristiano. Eu lhe amo muito. E tantos outros aqui, amados, tantos outros que eu pedi oração. Não vou citar mais nome porque a gente acaba esquecendo isso, acaba magoando o irmão. Mas eu quero que vocês saibam. Eu amo a cada um de vocês. Muito, muito. Eu amo a Igreja Batista Missionária por esse amor tão grande que ela tem por vidas. Louvo a Deus pelo ministério de homens que foram usados por Deus para segurar ali Charles, pelo amor de vocês, foi fundamental o amor de vocês, porque ele chegava maravilhado com o amor de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês, por cada um, pelo irmão Duval, foi um instrumento de Deus. Quantas vezes eu entrava em contato com ele, irmão Duval. Louvo a Deus pela vida do irmão Júlio, essa bênção de Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Pelo irmão Vanderlei, que não está aqui, esse homem de Deus, amados. Eu louvo a Deus por essa igreja. E eu vou terminar, senão a gente vai fazer uma vigília. Louvado seja Deus por isso. E vamos orar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, nós queremos te render graças pela tua fidelidade, pelo teu amor, porque tu és um Deus tão bom, tão lindo, tão grandioso, tão maravilhoso. Oh Espírito Santo de Deus, nesta manhã nós queremos render graças a ti,
porque Tu és digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença. Muito obrigada pelos Teus feitos. Muito obrigado porque Tu és, Senhor, este que ouve e responde às orações dos Teus servos. Pai, nós queremos Te dar graças por esta igreja. Nós queremos Te dar graças por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. Queremos Te apresentar a vida desses irmãos que hoje descerão as águas. E a nossa oração, Senhor, é que Tu continue sustentando a vida deles com o Teu braço forte. Continue despertando neles o desejo de servir com alegria. Senhor, que Tu possa, meu Pai, em nome de Jesus, a cada dia desviar a cada um deles do mal. Senhor, que a alegria deles esteja, meu Pai, em estar nos Teus átrios, em Te servir, em estar na Tua casa. Ó Espírito Santo de Deus, que Tu possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, através dessa igreja, chamar muitas outras vidas ao arrependimento. Que a nossa vida esteja no altar e que o nosso bom testemunho faça com que muitas outras pessoas Te conheçam. Espírito Santo de Deus, toma essa igreja nas Tuas mãos, toma a vida do nosso pastor nas Tuas mãos, que Tu continue usando, meu Pai, para a glória do Teu nome, dando a ele sabedoria na ministração da palavra, nos aconselhamentos, que ele continue sendo esse canal de bênção, ele e sua casa, continue derramando sobre a vida do pastor Rubens mais amor, ainda mais do que o que ele tem, para conduzir esse rebanho que Tu confiastes às mãos dele. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Sustenta essa igreja, anima essa igreja, Senhor. Coloque essa igreja de pé para a glória do Teu nome. Visite aqueles que não têm tido forças para vir, mas Tu é aquele presente, Pai. Tu é aquele que levanta o que está caído, que está desanimado. Nós clamamos a Ti nesta manhã, sustenta também as nossas vidas, porque Tu diz na Tua palavra que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos totalmente dependentes de Ti. Tira todo o desânimo, tira todo o medo, tira toda a dúvida, nos faz, Espírito Santo de Deus, andar em novidade de vida contigo. É o que nós Te pedimos nesta manhã e nós já Te damos graças, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Nós agora vamos dar a bênção apostólica e depois já sairemos direto para a casa do irmão Vinícius. Pedi aqui o irmão Júlio para organizar aqui o violão, o irmão Zé Pereira, para levar para a gente tocar lá um hino, né? E a gente fazer o batismo. Lá vai ser rápido também, certo? E antes de meio-dia eu creio que a gente já tem concluído tudo, né? Chegando lá, a gente vai fazer um meio também de transmitir através do Facebook, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos desde agora e para sempre. Os irmãos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Faz um coraçãozinho aí para o seu irmão antes de sair. Não podemos nos tocar, mas podemos demonstrar esse afeto.